Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, meus queridos irmãos dos dois lados da vida. Cá estamos nós, na minha segunda apresentação nesse mês, no programa Refletindo com Jesus. Esse nome, esse título que eu acho tão bonito, tão lindo, tão profundo, né? Na web rádio Cristo Consolador, que é uma rádio que segue, que é da doutrina espírita, mas que se mantém aberta para nossos irmãos de todos os credos religiosos que queiram conhecer os princípios, os postulados da doutrina espírita, né? E que nós temos um entendimento, não que achamos que essa será a religião do futuro, não. Nós achamos que ela será o futuro de todas as religiões. E por quê? Porque ela tem como base as leis divinas, as leis de Deus, contida na primeira obra do Pentateuco, o livro dos Espíritos, né? E nos ensinamentos de Jesus, no Evangelho de Jesus. Por isso, acreditamos que ela será a religião do futuro. Bem, desejando as boas-vindas, então, no programa Refletindo com Jesus, a todos os irmãos encarnados e desencarnados. Aqui nós já temos do lado dos encarnados a querida Adriana Teles, né? Desejando boa noite a todos, vibrações de muita luz e paz. Estávamos juntinhas agora, até pouco, num estudo presencial, né? Bom, o programa Refletindo com Jesus, ele vai ao ar diariamente. Tem feriado, domingo, sábado, diariamente, todos os dias, das 18 às 18h30. Então, um tempo bem curtinho, mas que nós temos certeza que, pela nossa dedicação de aqui estarmos estudando, que são gotas de luz, né, com doses homeopáticas mesmo, que nós vamos
refletindo, buscando o aperfeiçoamento da nossa essência, do nosso espírito, e nisso caminharmos na direção da nossa evolução espiritual, cada vez chegarmos mais pertinho, pouquinho em pouquinho, na condição de espíritos puros, não precisarmos mais encarnarmos nesse corpo. Bom, o nosso programa de hoje, e sim, cada noite é um expositor da rádio. Ele vem aqui com um tema que tocou o coração dele, que foi inspirado. Nós temos um time grande de expositores e vamos nos revezando com um único objetivo: transmitir os ensinamentos da doutrina e difundirmos a doutrina espírita. Então, todos os dias, diariamente, das 18 às 18h30, vocês encontrarão esse programa. Os que não conseguem estar aqui, e isso às vezes acontece, depois podem assistir a gravação pelo YouTube, que aí também conseguem acompanhar toda a programação. Bom, por ser uma rádio espírita, nós sempre iniciamos com uma prece. Então, eu convido os irmãos desencarnados que aqui estão, a Adriana, que se junte comigo, para fazermos uma prece de abertura. Deus, Pai de infinito amor, misericórdia e justiça, Senhor de nossas vidas, Jesus, Mestre dos mestres, caminho, verdade e vida, espiritualidade de luz que cuida, que participou desde a codificação da doutrina e que vem acompanhando a nossa doutrina, as apresentações, os programas aqui da Web Rádio, enfim, a todos os pontos de luz, em todas as casas da doutrina espírita e de outros credos religiosos, né? Aqui apresentamos nossa gratidão por nossa saúde, nossa disposição, nossa perseverança em continuarmos nessa busca, nesse estudo desses princípios, desses postulados. Ou seja, de aqui estarmos alimentando a nossa essência, o nosso espírito. Agradecidos, pedimos permissão para iniciarmos esse estudo dessa noite, pedindo que cada um de nós seja tocado, intuído, pelo que precisa mais refletir, aquilo que precisa aprimorar, enfim. E assim, gratos e contando com todo esse amor, carinho da espiritualidade de luz, iniciamos os nossos trabalhos, né? Então, aqui vamos nós. Hoje, nesse tema, a porta da vida abundante, nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é a terceira obra do Pentateuco, dos 5 livros
que compõem a base, o alicerce da doutrina espírita. Esse capítulo 18, que nós, nas apresentações que eu tenho feito, nós temos estudado esse capítulo, né? Ele tem como título Muitos são os chamados, muitos são os chamados, e poucos os escolhidos. Então, eu rapidamente vou ler dois pedacinhos que nós já refletimos nos encontros passados. E diz assim: porém, não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para fazer parte do banquete celestial. Isso eu estou no item número 2, um trecho do item 2, só para recapitular, né? Então, vai dizendo, nem sentar-se à mesa para fazer parte do banquete celestial. É preciso estar vestido com a roupa nupcial. Ou seja, o que é estar vestido com a roupa nupcial? É ter a pureza de coração e praticar a lei, levando em conta seu aspecto espiritual. Claro que aqui está se referindo às leis divinas, né? Então, e ele continua ainda num pedaço, nesse item, que diz: a lei está toda contida nestas palavras. Fora da caridade não há salvação. Mas, dentre todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, poucos são os que se interessam por ela e a colocam em prática. Ouvir, nós ouvimos. Colocar, nos interessarmos, nos esforçarmos para colocarmos em prática é o grande desafio. Por isso, poucos são também aqueles que se tornam dignos, poucos são. Por isso, poucos são também aqueles que se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Foi por isso que Jesus disse: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Eu quis repetir esses dois parágrafos do item 2, capítulo 18, né? Para a gente entender o que quer dizer muitos são os chamados e poucos os escolhidos, né? E um outro item que nós já abordamos diz assim: lembram que nós já vimos aqui, é a porta larga e a porta estreita. Então, eu destaquei o item 5, que diz: a porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é frequentado pela maioria. Essa é a porta larga. São as paixões que nos atraem, né? E continue dizendo: a porta da salvação, ao contrário, é estreita,
porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer suas más tendências, vaidade, acomodação, preguiça, e por aí vai, né? E poucos se submetem a isso, porque nós falamos sempre, não tem nada de fácil, não tem, para nenhum de nós. É a constatação do ensino moral. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Deixa eu dar um alô aqui, rapidinho. Olha quem está aqui. Nós temos Albertina, querida, aqui, nos desejando boa noite. Nós temos também aqui a irmã da Albertina, que é a Célia Zacarias, dizendo: irmãos queridos, paz e luz com Jesus. Olha que bom ouvir isso. Excelente noite de reflexão a todos. Só para lembrar, Albertina e Célia são duas expositoras aqui da Web Rádio. Como eu tenho, assim, uma esperança muito grande que num futuro breve, que o tempo passa rápido, a nossa querida Adriana também estará aqui como uma das expositoras. E aqui nós temos a minha amiga querida, irmã de fé, irmã de desenvolvimento mediúnico, a querida Vânia Amparo. Bom ter vocês aqui, né? Nós vamos nos juntando, a energia melhora, tudo flui melhor, né? Então, vamos aos nossos itens, né? Então, continuando no capítulo 18, tem uma parte de instruções dos espíritos que diz: será dado àquele que já tem. Aí a gente balança a cabeça, os olhos viram. Peraí, será dado para quem já tem? Aí o Evangelho, pedagogicamente, vem e nos esclarece. No item 13 diz: os discípulos de Jesus lhes perguntaram: por que o Senhor fala por parábolas? E Jesus respondeu: aos meus discípulos foi permitido conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas aos outros isso não foi permitido. É só a gente dar uma paradinha. Há quanto tempo nós estudamos a doutrina espírita? Refletimos sobre ela? Porque aquele que já tem conhecimento, vírgula, que trabalhou e produziu boas obras, será dado ainda mais. E ele ficará na abundância. Gente, entendendo nós que a abundância aqui não é ficar rico, né, em termos de bens materiais. Estamos falando de questões espirituais, coisas que nem ferrugem, nem traça destrói, que nós levamos na nossa bagagem. E continua, acho lindo, aquele que não tem, vírgula,
porque não se interessou em aprender, não trabalhou, nem produziu boas obras, lhe será retirado até mesmo o pouco que tem. Nós podemos estar nesse grupo pelo tempo, né? Que nós estamos aqui na web rádio oferecendo tudo, toda a facilidade para nós reservarmos um tempinho para refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus. Então, nós estamos naqueles que obtiveram conhecimentos, que trabalharam, tentaram praticar, ou nós ainda estamos naqueles que têm pouco, que ouvem muito, mas não se esforçam por praticar. Aí Jesus continua. É por isso que eu falo por parábolas, porque ao ver eles nada enxergam e ao ouvir nada compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías que disse: escutarão com seus ouvidos e não entenderão. Olharão com seus olhos e não enxergarão. Isso aqui me passou agora, assim, rápido, a ideia da parábola do joio e do trigo. Aquele momento que nós temos que lembrar essa parábola, parar e perguntar: eu estou mais para joio ou do que para trigo? Aonde eu estou me encaixando? Está claro aqui em Mateus capítulo 13, versículo 10 a 14, está escrito isso. É Evangelho de Jesus, aqui colocado no formato da doutrina espírita, na sua obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então Jesus disse, item 14, prestem atenção ao que vão ouvir. Vocês serão medidos com a mesma medida que usarem para medir os outros. E ainda lhes será acrescido um pouco mais. Porque aqueles que têm isso no Evangelho, pelo menos no meu exemplar, está destacado em negrito, porque aqueles que têm receberão ainda mais. Não é receber, é dinheiro. Não, não é nada de ordem financeira, é espiritual. E aqueles que não têm, até mesmo o pouco que possuem, lhes serás retirado. Gente, eu não sei, eu desejo que para todos nós, que realmente, como vai dizer em seguida, quando diz ser dado para aqueles que já têm, que é de a justiça, a gente começa a pensar em justiça e igualdade social. Olha o início do item 15. Dar para aqueles que têm e retirar daqueles que não têm. Meditemos um pouco sobre esse grande ensinamento, que muitas vezes parece contraditório. Sim, qualquer pessoa que pegar o Evangelho e abrir aleatoriamente e cair aqui, vai ficar, que não tem nenhum contato com a doutrina, vai ficar confuso. Jesus, o mestre da paz, da luz, do amor, ele ensinando isso,
e vai dizendo: aqueles que receberam são aqueles que entenderam o ensinamento de Jesus. Né? Vaninha, que está aqui, a gente lembrando o nosso segundo ano do desenvolvimento mediúnico. Né? Pertencíamos a uma turma, nós estudamos, cada um se encarregava de uma parte de um estudo. Mas será que nós entendemos tudo? Não, nós não entendemos. E por que eu estou afirmando isso? Porque nós sentimos que cada vez que nós voltamos a ler aquela parte final do livro dos Espíritos, falando sobre as leis naturais, a gente diz: ei, eu li, mas não entendi. Se eu cheguei a entender, eu não compreendi. Quiçá coloquei em prática. Né? Então, a pergunta que está posta: quem eles consideram que receberam? Jesus entende, quem recebeu não foi só quem ouviu, todos ouviram, todos foram convidados, todos foram chamados, mas poucos se empenharam no sentido de realmente compreender e exercer esse esforço no sentido de colocar em prática. Né? O finalzinho não dá nunca para a gente ler tudo. Né? Tem assim: tirar daqueles que nada têm ou têm pouco, né? Porque não é disso. Os que têm pouco, mais será tirado. Entendamos isso como um ensinamento figurado. Gente, é o Evangelho. É o Evangelho nos ensinando dessa maneira tão clara. Deus não retira de suas criaturas o bem que se dignou a fazer-lhes. E continua: homens cegos e surdos, e se referindo a nós, abram suas inteligências e seus corações, vejam pelo Espírito, entendam pela alma e não interpretem de maneira tão grosseira as palavras de Jesus. Não é Deus que retira daqueles que receberam pouco. São os próprios homens, somos nós que, esbanjadores e descuidados, não sabem conservar o que possuem, não sabem aumentar pelo esforço de seus trabalhos a dádiva que receberam em seus corações. É como se dissesse, né? Poxa, tem o programa da Web Rádio, quantas casas espíritas abertas, né? E nós vamos embaixo do maior calor, vamos, ficamos ouvindo. É um chamado diferente, né? Mas é assim mesmo. Acho que isso é prova de amor. Deus acredita tanto em nós. Ele nos deu a lei do progresso.
é assinatura dele, é criação dele, lei do progresso. Nós vamos progredir. Nós vamos estar no grupo dos escolhidos, sim, porque o Pai nos deixou isso de herança, né? Vai demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo de cada um de nós. Gente, o Evangelho é tudo, né? É tudo, é o caminho. Você muda, você vai assistir, é uma apresentação, você vai numa casa espírita, você vai com os ouvidos para ouvir, olhos para ver, né? Assim, sedentos de entendimento. E é bom, a gente vai se tornando mais, cada um de nós, vamos ficando mais serenos, mais mansos, mais pacíficos, mais focados no grande objetivo, que é a nossa evolução espiritual. Emmanuel, disciplina, disciplina, horário é para ser respeitado. Então, chegamos no nosso horário, uma breve oração. Pai, já com o tempo estourado e pedindo desculpas, nós deixamos aqui registrado a nossa gratidão infinita pelo teu carinho, pelo teu zelo, pelo teu amor em nos deixar as leis divinas, por enviar teu Filho amado para nos ensinar a lei do amor, que até hoje ainda não aprendemos tudo. Pai, continue nos abençoando nossos esforços. Abençoa as atividades que ainda vamos realizar, Pai. E o nosso repouso, o nosso sono, que é a emancipação da nossa alma, se deem para contatos com espíritos de luz, em que possamos avançar no nosso aprendizado. Assim pedimos permissão para terminarmos. Gente, gratidão, gratidão, gratidão. Martinha chegou aqui também. Martinha, beijo carinhoso no teu coração. Volta sempre, né? Gente, então eu vou terminar a transmissão, né? Célia aqui. Célia, eu continuo ainda sem parar para ficar junto com você e com a Albertina. Mas eu sou brasileira, eu não vou desistir, tá? Então, um beijo carinhoso e terminando a transmissão. Beijos. Feliz por estar com vocês. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.